Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Tudo bom? Show de bola. Amigo Júnior Mercado. Bem demais. Tá bem? Tranquilo? Final de semana tranquilo. Tranquilo, sem dúvidas nenhuma. E o cara vai endoidar, é? E o cara vai endoidar, Literalmente. Pessoal, falar sobre o jogo, né? Sport e Palmeiras. Sport 1, Palmeiras 2. Vamos à partida primeiro, depois Boa. o foco, né? Que foi os pênaltis. Para mim, eu vejo, Júnior, que o Sport jogou bem, conseguiu bater de frente com a equipe do Palmeiras. Claro que o Palmeiras estava sem 5 titulares, né? Considerados titulares e tudo mais. Só que para mim o Sport conseguiu performar, conseguiu ir bem. É um Sport que teve oportunidade, né, de fazer seu gol e tudo mais. Só que eu acho o seguinte, a oportunidade que você tem que ter mate. Lucas Lima vai ter agora uma campanha, hashtag chuta Lucas Lima. Porque acho que está proibido, né, na cota dele, né? Ele teve 2 chances para chutar, não chutou. Só que é o seguinte, futebol de Série A, a chance que você tiver tem que matar, porque senão a outra equipe tem muita qualidade, do outro lado é um Palmeiras, né? Um Palmeiras na última década foi o time que mais vencedor, né? Foi campeão várias vezes. Só que, para mim, o Sport conseguiu performar. E para você, Júlio? Cara, eu acho que o Sport perdeu uma grande oportunidade de vencer um gigante do nosso futebol. Verdade. Porque o Palmeiras não entrou com um time titular, entrou com alguns reservas e algumas reservas de peso, como Estevão não jogou, Rafael Veiga não começou o jogo, Piquerez não começou o jogo, o Gomes não começou o jogo. Então, com essas alterações, o Palmeiras se tornou um time batível, vamos colocar assim, um time que não era invencível na ilha. Um bicho papão. Não era um time bom, não era um time ruim não, um time bom, mas um time que seria muito mais fácil ou menos difícil de bater do que se esses jogadores estivessem em campo. E aí o Sport já foi meio que pré-armado, né, com 4-4-2 para a partida. Eu acho que talvez o Pepa pudesse ter mexido no time para começar com 4-3-3, quando ele viu que o time entrou dessa forma. Quando ele foi divulgada a escalação, que ele viu que esses caras não iam entrar, ele podia ter entrado com 4-3-3. Por quê? Porque esse 4-4-2 era bom para o segundo tempo, para a hora que os caras entrassem, como de fato entraram no segundo tempo. Power Ranger. Os Power Rangers entraram e deram uma mexida no jogo, né? Aí o Palmeiras passou a jogar. Aí o Palmeiras era um time perigoso, embora mesmo assim não tivesse criado grandes chances, mesmo com esses caras, mas já era outro time, já era outro jogo, já tinha jogo. O primeiro tempo, para mim, foi um jogo de um time só. O Palmeiras defendendo e o Sport criando. Então eu acho que só faltou isso, esse ajustezinho ali, porque se o Sport jogar no 4-3-3 com o Lobato de um lado, Barleta do outro, eu acho que o Sport teria grande poder ofensivo no primeiro tempo, coisa que teve menos, porque tinha um Duqueiroz que fazia bem a sua parte defensiva, mas que não saía muito pro jogo. Eu acho, Júnior, também um erro do Pepa, sabe qual foi? Botar o Lucas Lima jogando pelo lado. Pois é. Eu acho que você perde demais. O que poderia ter feito, sabe o que é? Você não jogar com uma segunda referência. O Sport jogou sem o Pablo e botaria, sim, poderia botar o Leno Lobato, só que o Leno Lobato ambientando mais um pouquinho, o Barleta do lado, o Lucas Lima por dentro também. Acho que seria um bom encaixe para o primeiro tempo. Mas se ele bota o Barleta e o Lobato de um lado, o Lucas Lima vem para o meio. A gente está concordando com o pensamento, entendeu? O lugar do Lucas Lima criar não é isolado lá, encaixotado lá na ponta esquerda, é no meio. Então acho que falta isso. Ele não vai ter essa oportunidade de jogar assim contra os gigantes, contra o Flamengo. Ele vai ter que jogar no 4-4-2 mesmo. É por isso que eu digo que eu acho que o Sport perdeu uma oportunidade de ter ousado um pouquinho mais naquele começo do jogo ali. Exato, ele poderia ter ousado, né? Ele até ficou um pouco mais receoso de como o Palmeiras viria e como o Palmeiras iria jogar dentro de campo, né? O Palmeiras, por mais que não tivesse esses jogadores todos, mas ele tem alguns jogadores que fazem uma diferença. O Flaco Lopes já se mostrou várias vezes titulares da equipe do Palmeiras. O Lucas Evangelista é um jogador que chegou agora faz pouco tempo, mas tem muita qualidade, foi base de São Paulo, estava no RB Bragantino. Então você vê que o Palmeiras ele tem um bom elenco. Sim. Mas quando entra esses jogadores, o Palmeiras ele dá um salto de qualidade muito grande. Né? E tem uma coisa que é ruim para uma organização para um jogo desse, que assim, o Sport deve ter treinado durante a semana no 4-4-2. E esperando também esses jogadores, né? Exato, vamos jogar contra o Palmeiras, então vamos no 4-4-2 assim. Aí de repente o Palmeiras mexe uma hora antes do jogo, ele divulgou, quando divulgou. Aí você vai mexer na escalação do jogador que estava preparado para entrar de frente, do Queiroz. Entendeu? Então, assim, pode causar insatisfação. Então, tudo isso tem que ser trabalhado durante a semana. E isso vai se repetir. Vão existir outros jogos que o time pode vir um pouco mais atrás. E é aquela história. Eu costumo dizer que no tênis é assim. No tênis, se você não ganha, você perde. Não tem um empate. Então, se você é omisso, você perde. Então, para mim, o Sport foi um pouco omisso ali. Era para ter sido um pouco mais agressivo naquele começo de jogo. Agora vamos para o segundo tempo. Bora. Aí o Sport, ele inicia com a mesma equipe, só lembrando
O Hereda ele sai ainda no primeiro tempo, né? Eu acredito que deve ter sido alguma coisa lombar, né? Eu vi que ele com a mão na coluna e tudo mais. Eu acredito que seja isso. O Sport agora fez falta e o Sport tem essa semana para tentar recuperar o Hereda e a volta de alguns jogadores, né? O Atencio, Paciência, enfim. Aí vem para o segundo tempo. O Palmeiras já faz logo 2 substituições. Entra o Estevão, né, na ponta direita e entra também o Piquerez. Isso, lateral esquerdo. Exatamente. No lugar do menino que é bom, viu? Bom. Vai Valdemar, não é? Um bom menino, um jovem muito bom, lateral esquerdo. Eu gostei. Aí entra, aí o Palmeiras já começa a ganhar um Palmeiras mais diferente, né? Só que o Sport ele começa a dar muito campo para a equipe do Palmeiras. E tem um erro para mim que foi, acho que não é fatal, mas ocasionou a perda do meio de campo, Júnior, que é quando você recua o Rivera, que já tinha tomado amarela para entrar na linha de zagueiros, o Sport estava defendendo por 5, só que no meio de campo o Palmeiras estava com um número maior de jogadores. Todo momento o Sport estava perdendo esse meio de campo, né? Porque tem uma discussão do Sérgio Oliveira com o Chico, o Sérgio cobrando a saída de um dos zagueiros ou do próprio Oliveira para fazer essa marcação, porque senão ia ficar todo momento absoluto. Mas o Palmeiras ele vira a chave quando ele começa a botar esses jogadores. Né? Depois ele mete o Rafael Veiga no meio, aí bota o volante também titular, que dá uma mobilidade incrível, né, do Palmeiras. O Palmeiras começou a tocar rápido, dar uma velocidade maior, e o Sport já não criava com tanta capacidade. Aí tem um grande problema do Sport, né, Ricardo? Você olha para o banco, você vê quem? Carlos Alberto, uma fase. Não é só ter um Lobato que está correndo bem, mas também é muito pouco para você querer mexer no time desse. Fabrício Domingues está oscilando. Então ele entrou bem, um pouco que entrou bem. Ele fez algumas alterações interessantes. Só que o Sport não teve crescimento de rendimento, pelo contrário, ficou daquele mesmo jeito. Então, para mim, o caminho natural do jogo seria um empate, até os problemas de arbitragem. Exato, concordo com você. Eu acho que o empate estava de bom tamanho. Né? Sim. O Sport conseguiu, né? Porque o Sport toma um gol de pênalti, que para mim foi pênalti para você. Do Chico. O primeiro foi pênalti. O Chico abraça o jogador, o Flaco Lopes, na hora que ele percebe que ele vai fazer o gol, que vai chegar na bola, ele dá um abraço e depois solta, mas puxou. Exato. E logo em seguida o Sport consegue fazer o gol, ele não sente o gol. Belo gol do Barleta, né? Belo gol, né? Uma jogada ensaiada, que aconteceu isso no Campeonato Pernambucano, só que não teve êxito. Dessa vez ele teve o êxito. E parece um passo também do Lucas Lima, né? E curioso que quem estava batendo escanteio era o Sérgio Oliveira, que estava batendo escanteio rasante. Isso. Aí nessa o Lucas Lima foi e bateu, e o Barleta foi muito feliz na finalização. Exatamente. Aí vem o lance, para mim, eu acho que capital da partida. Nos minutos finais, já tinha mais de 40 minutos. 42, eu acho que 42 minutos de segundo tempo. Acontece isso aí, pessoal. Dá uma olhada aí. Falem para mim o que vocês acham, o que vocês pensam. Esquece clubismo. Clubismo, claro que você vai pender pro seu time do coração. Mas você achou que foi pênalti? Sim, não. Ricardo, houve o toque. Júnior, houve o toque. Não houve o toque. Para mim, tem sim o primeiro toque. Ele desvia a bola. Matheus Alexandre, certo? Só que a bola sobra no pé direito do Veiga e tem um contato. Contato ali, não tem como não se ter aquele contato. Então, para mim, não foi pênalti. E para você? Eu acho que não foi porque é aquela velha máxima, né? Ele bateu primeiro na bola. Na hora que primeiro assim, o Matheus Alexandre perdeu a bola, né? Porque ele teve a bola em seu domínio, ele foi tentar dominar, a bola escapou ali com o Rafael Veiga. Rafael Veiga faz um tic-tac ali para tirar da perna dele, mesmo assim o Matheus ainda consegue tocar na bola e depois há o choque, para mim um choque inevitável entre o pé direito do Matheus Alexandre com o pé esquerdo do Rafael Veiga, que por sinal não foi suficiente nem para derrubar. Mas assim, eu acho que o pênalti ele não é configurado porque ele bate na bola. Na hora que ele bate na bola, o choque é inevitável, segue o jogo. E foi assustador, Ricardo, não a marcação, porque quem está dentro de campo, e nós estávamos dentro de campo ontem, quem está dentro de campo, a gente não tem a convicção se foi ou se não foi. A gente até acha, forma uma opinião, mas a gente não tem a convicção porque a gente não está vendo a imagem. Agora, a imagem, você vê a imagem, você acreditar que foi pênalti, aí é diferente, é complicado, entendeu? E o VAR não solicitou a presença do Bruno Arleu, que era o árbitro da partida, para verificar o lance. Isso foi bem complicado. Exato, e já tem um áudio do VAR, por favor, Trairinha, bota o áudio do VAR aí junto com o lance. Ó, o toque, ele chega a... Não, volta, ele vai tocar na bola, vai um pouquinho antes. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo.
Ele falou que tá no toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá chegando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim... Tem a 6 também, tá? Volta Se esse quiser. pra mim, porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo, depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver pela Quer 6? gerar as câmeras? Não, Júnior? ele tem... Quer ver eu pela quero 6? pedir aqui, depois me dá em 3A aqui também, ó, 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles. Essa é a 3A, tá? Essa, Você quer ver pela essa não 6? tá boa, pela A 6 6 tá aérea, tá? Tem a goal line também, se você precisar. Eu preciso... Vem frame a frame agora, que eu quero ver se ele começa... Faz o procedimento aí que a gente tá Não. checando. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o cálcio. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na Concordo. jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. Concordo. O pênalti está confirmado. Agora vem o entendeu? APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Eu acho assim, Júnior. A CBF ela quer mudar tantas regras. Até você pisar na bola, agora é amarelo. Amarelo, Não é isso? Dar os dois pés como o Memphis fez, né, no O jogo. Memphis Depay fez e o Soteldo fez no jogo contra o Vasco. Exatamente, daí é amarelo. Ok. Muda a regra do VAR. Pênalti ou expulsão, você é obrigado a ver o VAR. Sim. Acabou. Perfeito. Pênalti ou expulsão, você é obrigado a ver o VAR e tá tudo certo. Perfeito. O que não pode acontecer, a gente vê o futebol brasileiro assim, com vários erros da arbitragem. Júnior. A gente, na verdade, usa o VAR errado. Isso. Né? Assim, se o procedimento tivesse bem claro, como fazer, a gente faria. O problema é que, assim, primeiro não é mais um juiz só, são dois agora, né? Porque antigamente era um juiz só, a gente botava a culpa toda nele, e foi ele que errou. Agora não. O juiz pode pensar uma coisa, aí tem um cara do VAR que tem a opinião dele. Ele não chama e diz, ó, vem ver aqui, o que é que tu acha, não. Ele diz, eu acho que foi ou que eu acho que não foi. Se bater, nem chama o VAR. Se não bater, aí chama o VAR. Então eu acho que eu estou contigo, Ricardo. Devia ter um procedimento mais claro, tipo lance de pênalti, expulsão, o árbitro é obrigado a ver, né? Mesmo que ele não queira, vai lá, você vai ver e vai homologar. Né? Porque esse lance, assim, para mim, se você vê o lance na TV, é diferente demais de você ver no ao vivo. Exato, concordo com você. E assim, o esporte para mim, para vocês terem ideia, gente, porque a gente está debatendo aqui sobre o pênalti, vários meios de comunicação, Cazé TV, Bandeirantes, Globo, alguns ídolos do Palmeiras, né? O próprio Marcão, ele dá sua declaração, o Magrão também deu uma declaração, falou para que o VAR e tudo mais. Então você vê que não existe aquele pênalti 100%. Sim. Não, foi convicto e está tudo certo. Muito pelo contrário. E eu te falo mais. Semana passada eu falei, isso não vai ser a primeira vez que a gente vai debater sobre pênalti. Já houve a polêmica no jogo contra o São Paulo, né? Aquele pênalti Exato. do Duqueiroz, né, em cima do Luciano, que para muitos não foi pênalti. Isso, exatamente. E a gente vai para uma semana depois, De novo. existe essa dúvida. Enfim, essa dúvida não, esse questionamento em cima do VAR, né? Do pênalti, né? Que para mim foi completamente errado. E abre um alerta, Ricardo, para... eu não sou muito dessa história de dizer, o Nordeste, coitadinho, tal. O CEP. O CEP, meu Deus, eu não sou muito disso, não. Mas que é mais fácil para o juiz marcar para o time da casa ou marcar para o time maior, né, por conta da cobrança, isso é mais fácil. Entendeu? Então, assim, existem juízes, os juízes que são fracos tecnicamente ou não têm coragem, eles vão acabar marcando, tentando se livrar do problema. Marca para o time da casa que ninguém vai reclamar. Entendeu? Se eu não der um pênalti para o Palmeiras, a imprensa vai cair em cima de mim. Né? Então eu acho que isso faz diferença para os juízes que são ruins, que são fracos. Se o juiz for fraco, ele vai na onda e marca para o time da casa ou para o time mais forte. Se o juiz for bom, não. Ele encara e apita o que ele viu mesmo e pronto, que é o que deveria acontecer. Agora, Júnior, vamos ver o que a CBF vai tomar de decisão. Já ouvi dizer que estão suspendendo os 2 árbitros, mas isso vai resolver o quê, cara? Exatamente, o ponto não vai voltar atrás. E esse ponto que o Sport perdeu ontem pode fazer muita falta lá na frente. Pode sim. Mas enfim, O próprio Abel Ferreira, Ricardo, desculpa, o próprio Abel Ferreira fala, muitos times vão perder pontos aqui, jogando contra o Sport. Né? Então, assim, ele conseguiu pular uma fogueira, né, pontuou os 3 pontos, e vários gigantes que vêm para cá, ou times do mesmo nível do Sport, vamos colocar assim, que não tem tanta capacidade financeira, então no mesmo nível do Sport, eles vão perder pontos e o Sport vai vencer. O Palmeiras pulou uma fogueira ontem com esse pênalti mal marcado. então pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tem também as redes sociais do Júnior Medrado. Em todas as redes sociais, Júnior Medrado TV.
rapaz. Júnior Medrado TV, então. Tamo junto. Dá aquela moral, pessoal. Fiquem ligados que essa semana tem muito mais vídeo. Valeu! Valeu.